Olá, meninos e meninas! Vamos falar hoje sobre diabetes do tipo 1. O que é a diabetes do tipo 1? A diabetes do tipo 1 é aquela diabetes que a gente não produz nenhuma insulina ou uma quantidade muito pequena de insulina que não é suficiente para o nosso organismo. Essa diabetes ela costuma aparecer durante a nossa infância ou adolescência, diferente da diabetes do tipo 2, que geralmente aparece quando a gente fica mais velho, né? Não que essa diabetes não possa aparecer em qualquer época da tua vida, mas ela é mais comum durante a infância ou a adolescência. Isso acontece porque o nosso sistema autoimune ele ataca as células beta-pancreáticas, destruindo-as, né? E são elas as responsáveis por produzir a nossa insulina. Por um problema autoimune, né? O nosso sistema de defesa reconhece que essas células são invasoras, que elas não pertencem ao nosso organismo e as destroem. O paciente que ele tem diabetes do tipo 1, ele é um paciente insulino dependente. O que é uma pessoa insulino dependente? O insulino dependente é aquela pessoa que vai necessitar tomar diariamente doses de insulina, tá? Que são aquelas injeçõezinhas, né, que se faz no braço, na barriga, na perna, né? E que ela tem que tomar todos os dias. É importante que ela tome direitinho essas injeções de insulina todos os dias, porque ela não produz insulina, senão ela não consegue colocar, né, a glicose que ela ingere dos alimentos, ela não consegue colocar para dentro da célula dela. Então ela precisa obrigatoriamente tomar essas injeçõezinhas de insulina. Outra coisa que o diabético do tipo 1 tem que fazer diariamente, o controle glicêmico. O que é o controle glicêmico? É aquele furinho, né, que a gente faz no dedo, né, que tira uma gotinha de sangue para medir quanto que tá de açúcar no sangue, né? É o teste glicêmico. Alguns conhecem também como destro, tá? Tem que fazer também todos os dias para ter o controle de como está o açúcar no sangue. A pessoa insulino dependente, né, diabético do tipo 1, ele tem que ir regularmente ao médico. O médico que vai tratar esse tipo de problema é o endocrinologista, tá? Ele vai solicitar vários exames, né, para poder diagnosticar o tipo de diabetes que você tem, né, e te dar o tratamento correto. Sintomas da diabetes do tipo 1. É muito parecido com os sintomas da diabetes do tipo 2, tá? Sede excessiva, fome excessiva, vontade de fazer xixi toda hora, perda de peso, irritabilidade, fadiga, tá? Tudo isso são sintomas da diabetes, tanto do tipo 1 como do tipo 2. Qual a diferença entre um e outro? Na diabetes do tipo 1, esses sintomas são muito mais agressivos, tá? Porque eles aparecem repentinamente. Essa perda de peso, por exemplo, não é uma perda de peso que vai assim, devagar você vai perdendo peso. Não, é uma coisa muito rápida. Dentro de 1, 2 meses, você tem uma perda ponderal bem expressiva, tá? A sede é muito grande, é muito excessiva mesmo a sede que você sente, a vontade de comer o tempo inteiro, tá? Sentiu esses sintomas, procure um médico para que seja feito um diagnóstico correto para saber o que você tem afinal, tá bom? E iniciar o mais rápido possível o tratamento. Alimentação do diabético. O diabético, ele não deve comer açúcar simples. O que é o açúcar simples? O açúcar refinado que vai nos doces, em todas as coisas, né? Aquele açúcar refinado que a gente coloca no café,
que a gente coloca no bolo, né, que a gente coloca nos doces em geral. Esse tipo de açúcar a gente deve evitar, tá? Outra coisa que o diabético tem que evitar, né? Não é não comer de jeito nenhum, mas é comer em quantidades muito pequenas. Os carboidratos. O que são os carboidratos? Para você lembrar de uma maneira bem simples, né? Tudo que você põe na panela, pôs no fogo, com um pouco d'água, mexeu, engrossou, é carboidrato, tá? Então, milho, a batata, o arroz, a mandioca, tá? Tudo isso é carboidrato. As farinhas em geral, tudo isso é carboidrato. Ah, mas eu não vou comer mais nada da minha vida. Vai, você vai comer, só que numa quantidade bem pequena, tá bom? Pão de manhã, meia fatia de pão ou 2 fatias de torrada, tá? Ou 5 bolachinhas, água e sal, tá? O arroz, você vai medir para você saber o quanto você está comendo. Primeiro você vai precisar medir. Você vai fazer o seu prato, tá? Normalmente você vai colocar a quantidade normal que você coloca no seu prato de tudo que você coloca lá. Só que com uma diferença, você vai medir o que você vai estar colocando. Quantas colheres de arroz, quantas conchas de feijão, quanto de salada, quanto de carne, quanto de legumes. Você vai medir, vai fazer o seu prato normal, mas vai medir tudinho, tá? Ah, Mônica, eu como 4 colheres daquelas de arroz grande, né? Ou 4 escumadeiras, aquelas grandes. Eu ponho de arroz para fazer meu prato. E aí, como é que eu faço? Qual que é o ideal que você coma de arroz? Até 1,5 colher daquela grande, tá bom? Você vai conseguir diminuir isso de hoje para amanhã? Ah, hoje eu como 4, a partir de amanhã eu só como 1,5. Não, né? Isso é óbvio que não, né? Seu corpo vai gritar desesperado, morrendo de fome, eu quero comer. Você não vai conseguir manter uma dieta dessa. Então você vai diminuir isso, né? Devagar, tá? Bem devagar. Essa semana você vai diminuir meia colher. Na outra semana você diminui mais meia colher. Na terceira semana mais meia colher. Até chegar no ideal de 1,5 colher. E ao ponto que você vai diminuindo o arroz, você pode, se você não tiver nenhuma outra patologia associada, né, se você não tiver ácido úrico, nenhuma outra restrição de alimentação, você vai aumentando um pouco a quantidade de feijão e aumentando as verduras e os legumes, né? Isso vai fazer com que você não sinta fome, você não vai morrer de fome porque tirou o arroz da sua comida, tá? Porque diminuiu o arroz do seu prato. Porque você vai substituir por outros alimentos que não vão te fazer tanto mal. Ai, mas eu adoro uma batata frita. Posso comer batata frita de vez em quando? De vez em quando. Pode, bem de vez em quando. Uma porção pequena de batata frita e só a batata frita. Nada de arroz, nada de macarrão, nada de algum outro carboidrato. Você vai comer a batata frita com salada, carne ou ovo, ok? Ah, eu quero comer macarrão. Posso? Pode. Uma porção pequena de macarrão, sem arroz, sem batata, salada de maionese, nem pensar. Uma saladinha verde, tá bom? Bastante água, suco natural. Aqueles sucos de pozinho, que já vem adoçado. Esquece. Corta ele do seu cardápio. Refrigerantes. Sim, elimine completamente do seu cardápio. Isso não é só para quem tem diabetes, isso é para as pessoas em geral, tá? Faz mal, tá bom? Prefira sempre os sucos naturais e a água, tá? Beba água, água é muito bom, tá bom? Atividade física. Posso fazer?
Pode, só que antes de fazer uma atividade física, antes de iniciar uma atividade física, você vai conversar com o seu médico para saber como está o seu nível de glicemia, né? Que tipo de atividade física você pode fazer? Se está no momento de você iniciar já uma atividade física ou se você deve esperar mais um pouco as coisas ficarem mais controladas, tá bom? Outra coisa importante. Quem é diabético deve sempre andar com umas 2 balinhas dentro da bolsa, tá? Não que você vai ficar chupando balinha toda hora, não. Mas se você sentiu que você começou a suar demais, a sentir mal-estar, aquela sensação de que eu vou desmaiar e eu tô suando, né? E a minha glicemia eu acho que tá baixando, balinha para dentro da boca, tá? Põe a balinha na boca e vai comer alguma coisa, tá? A balinha é só para te tirar daquela crise naquele momento. Em seguida você tem que se alimentar mesmo, tá? Se alimentar direitinho, tá bom? Bom, sobre diabetes, eu acho que é isso. Depois, mais pra frente, eu vou falar também um pouco sobre os cuidados com os pés das pessoas diabéticas, né? Que é muito importante. Mas por hoje é só, espero ter ajudado. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de se inscrever e de dar um joinha pro vídeo da Mônica. Muito obrigada a todos. Beijo!